Vamos agora ao caso da esfera maciça. Considere uma esfera maciça de massa M e raio R, com densidade de massa constante em todo o seu volume. Ou seja, se dois pedaços da esfera tiverem o mesmo volume, eles vão conter a mesma massa, eles vão encerrar a mesma massa, certo? Bom, nós não vamos demonstrar, mas para um ponto fora do volume da esfera, a força gravitacional exercida por ela é dada como se toda a massa tivesse concentrada no seu centro, né? Então, para um ponto externo, para R, né, a posição da massa de prova sendo externa, ou seja, Rzinho sendo maior do que o raio da esfera maciça, a força é dada simplesmente pela lei de Newton da gravitação universal. F igual a menos gmm sobre r ao quadrado, vezes o vetor unitário na direção de R, tá? E se você lembrar da relação de F igual a menos du dr na direção radial, você vê que o U só pode ser dado por menos gmm sobre R. Quer ver? Quando você derivar esse cara aqui em relação a R, vai aparecer um mais aqui e aparece um quadrado aqui. Só que tem um menos da fórmula, né? Com o menos da fórmula, isso aqui vira menos e aparece o versor na direção radial, que é exatamente isso que nós temos aqui, tá? Mas e se o ponto for interno à região da esfera? Né? Se você colocar a massa num ponto P bem aqui, que é interno à região da esfera, bom, nesse caso você deve considerar uma esfera, concêntrica, a esfera maior, mas de raio igual à distância do ponto P até o centro da esfera, ou seja, de raio Rzinho, tá? Para a parte externa, né, a parte externa aqui não vai fazer nenhuma força no ponto P, pelo argumento que nós já demos antes no caso da esfera, da casca esférica. Tá? Essa parte não faz força no ponto P, portanto essa parte não nos interessa. O que é que vai nos interessar? Essa parte aqui, certo? E para essa parte aqui, ou seja, para a esfera concêntrica de raio R minúsculo, é como se toda essa massa tivesse localizada nesse ponto aqui, tá? Então, mas quanto é que vale essa massa? Bom, a gente precisa calcular. A massa total está para o volume total, assim como a massa da esfera de raio menor está para o volume da esfera de raio menor, né? Ou seja, a massa total por 4/3 de π r maiúsculo ao cubo, assim como a massa para massa da esfera menor, assim como 4/3 de π r menor ao cubo. Então a gente vê que a massa da esfera interna é igual a Rzinho sobre Rzão, tudo isso ao cubo, vezes a massa total. Ou seja, quando o Rzinho for igual a Rzão, isso aqui vai dar 1 e a massa da esfera interna vai ser igual à massa da esfera total, uma vez que o raio dela é igual ao raio da esfera total, certo? Mas quando o raio for menor, então vai obedecer essa relação aqui. Então, pela lei de Newton da gravitação universal, né, a F de R é menos G M1 vezes M2, o M2 é o M de R. Substituindo ali fica fácil, fica menos G MM sobre R ao cubo vezes R vezes o vetor unitário na direção R, tá? Então, olha só. Bom, então, para calcular a energia potencial, basta a gente integrar, né? Já que a força é a derivada da energia potencial, então a energia potencial é a integral da força. Né? Então, o que é que a gente faz? A gente vai ter que, para obter, né, para calcular a energia potencial, a gente só precisa fazer isso aqui. A gente integra de R maiúsculo até o R pequeno, né? Porque a energia potencial
para levar uma massa m da superfície, ou seja, o valor inicial do raio é a posição, né, é R maiúsculo, até uma distância R minúsculo do seu centro, certo? É só integrar isso aqui, né? Vai ficar substituindo esse valor da força aqui dentro, né? Na realidade eu não preciso do vetor, né? Substituindo isso aqui, o G, o Mzinho, o Mzão e o R maiúsculo ao cubo podem sair da integral. Ficou a integral de R', dr', né? Que começa em R maiúsculo e vai até R minúsculo. Então isso vai dar R' ao quadrado sobre 2. Então vai dar R pequeno ao quadrado sobre 2 menos R grande ao quadrado sobre 2. Eu coloquei o 2 aqui fora, tá? E se a gente tomar o U de R, ou seja, a constante, para definir a constante de integração dessa forma aqui, então a gente ficaria com, fazendo isso aqui, nós teríamos U de R igual a, deixa eu ver, é só acrescentar, né? Vai ficar esse cara aqui, mais o outro, então ficaria isso. Ah, tá, isso aqui é negativo, eu tenho que jogar para o outro lado. Então, deixa eu ver, o U de R é U de Rzão mais GMzinho Mzão sobre 2R maiúsculo ao cubo, Rzinho ao quadrado menos R ao quadrado. Se eu jogar esse cara aqui dentro, então vai ficar menos 3, né? Porque isso aqui é menos 1 GMM sobre R, e esse cara aqui é menos GMM sobre 2R ao cubo. Então isso aqui vai ficar menos 3 sobre 2 GMzinho Mzão sobre R mais GMzinho Mzão sobre 2R ao cubo vezes R minúsculo ao quadrado, tá? Se eu fiz rápido demais para você, faça aí no seu caderno, né? E assim, dessa forma, a gente obtém... O que a gente obtém desse jeito aqui? A gente obtém a nossa função, U de R, a nossa energia potencial gravitacional. Para R minúsculo igual a 0, né, o U de R vai dar exatamente esse valor aqui, menos 3 meios de Gmzinho sobre o R maiúsculo. E aí, que função é essa aqui? Olhe para cá, que função é essa aqui? Isso aqui é uma função do segundo grau, isso é uma parábola, né? Aqui esse primeiro termo é simplesmente uma constante, e esse segundo termo é uma parábola com a boca para cima, né? Porque o nosso x aqui é o R, o coeficiente do x ao quadrado é positivo. Então isso aqui é essa parábola com a boca para cima, ela vai crescendo até que chega nesse ponto bem aqui, né? A partir desse ponto, esse U aqui não vale mais. E aí a gente deve retomar aquele cálculo que a gente tinha feito antes, né? Então esse cara aqui né, essa última parte que tem aqui, deixa eu fazer de outra cor. Essa última parte aqui assim, ó, vai dar a parte externa, né, que é menos GMM sobre R, né? Vamos ver se é verdade. Quando a gente jogar R maiúsculo nessa equação aqui ficaria R ao quadrado, vai embora com esse R ao cubo, menos 3 meios, menos 1 meio vai dar menos 1. Né? Então esse ponto aqui, mas esse aqui, naturalmente, é o R menor e não o R grande, né? Certo? Isso para a energia potencial gravitacional. Quem que é a força? A força é, a gente já tinha dito, U a menos a derivada de
dr. Se você fizer isso, a derivada da parábola é uma reta, né? A parábola tem boca para cima, mas na força tem um sinal negativo aqui, portanto é uma reta decrescente, cai até esse ponto aqui, certo? E depois a força passa a ter essa cara aqui, que é a derivada dessa segunda parte, né? Menos a derivada dessa segunda parte. Então, só para ser consistente, tá bom? Que tipo de movimento é esse? Que tipo de movimento é esse? Olha só como é que como é que é a força. A força puxa, né? Se o R minúsculo aumenta, eu tenho uma força que puxa a massa de volta para o zero, né? Ou seja, se eu pego a minha massinha aqui e desloco ela nessa direção, ela sofre uma força apontando na direção oposta, né? Surge nela, se ela estivesse bem aqui, ia surgir nela uma força assim, uma força restauradora e uma força linear. É uma força do tipo, cadê? É uma força do tipo menos K vezes X. Meu R aqui funciona como X. Qual é o sistema que tem uma força do tipo menos KX? É um oscilador harmônico. Então, se a gente fizesse um túnel nas proximidades da superfície da Terra, né, atravessando a Terra pelo centro, e soltasse uma massinha aqui, essa massinha ia cair e ia ficar oscilando, subindo e descendo, oscilando aqui. E é possível a gente até calcular com que frequência, qual o tempo que ela levaria para dar uma volta completa e por aí vai, tá? Tem uma aproximação aqui. Qual é? É que a Terra não é homogênea, né? A gente sabe que nas proximidades da superfície da Terra, a densidade dela é cerca de 2 a 3 vezes a densidade da água. E conforme ela vai chegando no centro, a densidade vai aumentando, né? Lá no centro tem metais pesados, tem ferro, e a densidade é bem maior. Então não é exatamente isso que aconteceria pelo fato da Terra não ser uma esfera homogênea, tá? Mas numa primeira aproximação seria esse o movimento, certo? E esse é o movimento harmônico simples, né? O movimento de oscilação. É isso aí.